Irmãos, hoje nós vamos dar continuidade às nossas mensagens no livro de Isaías. Como já faz um tempo que a gente não fala, deixa eu fazer um pequeno resumo aqui, uma recapitulação básica, bem simples, para nós ficarmos na mesma página, para nós entendermos mais ou menos o que nós estamos falando. Nós tivemos 3 reis que reinaram durante 40 anos em Israel: rei Saul, rei Davi, rei Salomão. No período do rei Salomão, o Senhor disse que ia pegar o reino e ia rasgar em 2. Salomão se desviou, ali todo mundo conhece a história de Salomão, e o Senhor disse que ia rasgar o reino em 2. E o Senhor fez isso, ele pegou o reino de Israel e dividiu em 2. Deu 10 tribos para Jeroboão, que não era filho de Salomão, e 2 tribos para Roboão, que era filho dele. As 10 tribos que ficaram sob o comando de Jeroboão, também conhecida como o Reino do Norte, que tinha como capital Samaria. E o Reino do Sul, que tinha como comando Roboão, teve o nome de Jerusalém. Jerusalém era a capital do Reino do Sul e Samaria era a capital do Reino do Norte. Nós estamos falando agora no período de Jerusalém, no Reino do Sul, porque o Reino do Norte ele foi conquistado pelos assírios em aproximadamente 521 a.C., por causa da sua idolatria e da sua desobediência a Deus. Aproximadamente 100 anos depois, 120 anos depois, o Reino do Sul também foi conquistado, desta vez não pelos assírios, mas pelos babilônicos. E qual é a causa? A mesma coisa. Eu trouxe aqui mais ou menos, um slide aqui, e aqui tem mais ou menos uma divisão. Pega aí, vocês estão vendo aí, Benjamim e Judá, certo? Dali para baixo é o Reino do Sul. Só que aqui embaixo eu tenho um cara chamado Simeão. O que esse camarada está fazendo aí? Simeão é uma tribo também, fazia parte dos filhos de Jacó. Só que se você olhar lá para Gênesis 49 e Josué 19, você vai ver que a porção de Simeão ela foi dada entre os filhos de Judá. Por quê? Porque a tribo de Judá era a maior e o Senhor deu a porção de Simeão junto com as tribos de Judá, e no decorrer da história, a tribo de Judá absorveu a tribo de Simeão. Por isso que ele está aqui, um pedacinho aqui embaixo. Talvez não seja essa a divisão mais correta do assunto. Ok, feito esse pequeno resumo, nós entramos no capítulo 40 de Isaías. Então, do capítulo 40 até o capítulo 66 de Isaías, é outra história, e nós vamos estudar a partir disso. Até o capítulo 39, nós percebemos muitos ais do Senhor. O que são os ais? São as advertências do Senhor para o povo dele, para que confiasse nele, para que cresce nele, para que deixasse os seus ídolos, deixasse a idolatria, deixasse os acordos com outras nações, com os ímpios, com os pagãos. Mas o povo nunca fez isso. E a partir do do capítulo 40, propriamente dito, nós temos algumas descrições mais voltadas para Cristo, para o Senhor, para a vinda do Messias. Fiz aqui 4, 5 pequenos comentários, que ele diz o seguinte: nós temos uma descrição da pessoa do Messias no capítulo 42, nós temos uma descrição da sua divindade no capítulo 44, da sua humilhação, que é o capítulo 53, da sua morte vicária e salvação também no capítulo 53, e do seu reino do capítulo 59 e capítulo 60. Então a gente percebe que a partir do capítulo 40, Isaías foca na vinda do Messias. Nós estamos trabalhando agora em quatro reis propriamente dito: Uzias, Jotão, Acás, Ezequias e Manassés. Esses 4 reis de Judá. Obviamente que não são só esses 4 reis. Se você for estudar a história de Judá, você vai ver que quando eles foram levados para o cativeiro babilônio, o rei era Joaquim. Ou seja, Judá teve 20 reis, mas Isaías praticamente ele para aqui em Manassés, porque Manassés, segundo a história, foi o rei que mandou serrar Isaías no meio. Então, a partir daqui, ele se foca na destruição da Babilônia, no retorno do povo para a terra prometida e na vinda do Messias. Ou seja, a visão de Isaías aqui é do exílio,
O que é o exílio ou cativeiro babilônico? Um período de 70 anos que o povo ficou cativo na Babilônia. E o que isso impactou na vida dos judeus? Impactou que eles deixaram de adorar ao Senhor no templo. O templo ficava em Jerusalém, como eu disse aqui. Mostrei aqui na tribo de Benjamim ficava o templo. Eles deixaram de adorar o Senhor no seu templo. Eles foram impedidos de cultivar as suas terras. Mais que isso, eles foram impedidos de morar nas suas terras. E eles estariam sob o comando de um outro rei, na realidade Nabucodonosor, rei da Babilônia. Eles ficaram sob o comando desse rei, das suas leis, das suas ordens, ou seja, houve uma repercussão profunda na cultura, na religião e na identidade do povo. E se você pegar Isaías 39, que nós vamos citar daqui a pouco, capítulo 39, versículo 1 e 2, os filhos dos judeus seriam levados para a Babilônia e seriam eunucos. As suas mulheres serviriam nos seus palácios, os seus homens seriam trabalhadores. Ou seja, tudo isso porque o povo de Deus, ele não ouviu a voz dos profetas, ele não adorou o Senhor. E é interessante que quando nós transportamos para a nossa época, não muda muito. As advertências são as mesmas e o povo continua adorando outros deuses, se prostrando diante de outros ídolos, ignorando a presença do Senhor e não fazendo pouco caso do evangelho que está sendo pregado. Misericórdia, misericórdia. Porque da mesma forma que o Messias veio a primeira vez, ele vai voltar a segunda vez. Ele vai voltar a segunda vez. Então, humanamente falando, era impossível que o povo retornasse à sua terra prometida. Humanamente falando, era impossível. E isso que estava causando para eles muita tristeza e dor ao povo que passaria 70 anos sob o comando dos babilônicos. E aqui, para que a gente entenda o divisor de águas até o capítulo 39 e do 40 em diante, olha o que diz o 39, 5 e 6. Então disse Isaías a Ezequias, profeta Isaías ao rei Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Essa é a profecia que nós terminamos o capítulo 39. Ou seja, aqui é a profecia direta de que os babilônicos viriam e conquistariam Judá. O profeta Isaías fala para o rei Ezequias: olha, não vai ser no seu tempo, mas virá agora brevemente que isso vai acontecer. Então, irmãos, neste cenário aqui, de uma profecia de que o povo seria levado cativo para a Babilônia, surge o profeta Isaías de novo no capítulo 40, dizendo pela boca do Senhor: consolai o meu povo. 40, 1 e 2. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. O que significa isso? Que consolação é essa que o Senhor fala e repete através do profeta? Consolai o meu povo. De que consolação o Senhor estava falando? Afinal, o povo estava sofrendo, porque sabia que se não eles, mas os seus filhos seriam levados cativos para a Babilônia. Que consolo, então, o Senhor está pedindo para os profetas falar para Jerusalém? O consolo, irmãos, de que o cativeiro não seria eterno. O consolo de que o cativeiro, sob o comando dos babilônicos, não seria para sempre. Seria por um período de tempo. Este é o consolo que eles deveriam. E eles sabiam muito bem porque eles estavam sendo levados cativos. Eles sabiam, porque o profeta veio reiteradamente falando para eles que isso ia acontecer de forma velada. E aqui no 39 ele fala de forma clara: olha, voltem para o Senhor, confiem no Senhor, busquem o Senhor, porque o Senhor virá com justiça sobre vocês. Esta ordem é para todos os ministros, todos os profetas, todos aqueles que dirigiam a palavra
para Jerusalém e para o seu povo. Nós temos aqui no livro de Isaías, mas nós temos Ezequiel, nós temos Jeremias, nós temos profetas menores, Abacuque, nós temos vários profetas que profetizaram na época, que foram contemporâneos de Isaías. Então, para todos esses profetas, a ordem veio: consolai o meu povo, falai ao coração de Jerusalém. O que significa falar ao coração de Jerusalém? Significa: não murmurem contra ela, pois o dia do seu cativeiro terá início e terá fim. Não murmure contra Jerusalém, porque o cativeiro terá início e terá fim. E Jerusalém está recebendo o dobro pelo seu pecado, equivalente pela sua culpa. E aqui, irmãos, eu preciso fazer um comentário bastante importante, que os estudiosos dizem que o cativeiro babilônico teve os seus problemas, mas ele foi um divisor de águas para o povo judeu. Em que sentido ele foi um divisor de água? Que o povo judeu, no cativeiro, eles abandonaram a idolatria. Eles deixaram a idolatria, eles não buscaram mais deuses estranhos no cativeiro babilônico. Então, nesse sentido, o cativeiro, ele teve o efeito desejado, porque o povo, ele criou uma antipatia pela idolatria, e esse cativeiro foi um remédio para curá-los disso. E quando nós lemos aí no versículo 2, se nós passarmos de forma muito rápida pelo versículo 2, nós podemos ter uma interpretação equivocada do assunto. Quando ele diz assim: a sua iniquidade foi perdoada. Ué, mas o que significa isso? Será que todo mundo que foi levado... Porque percebemos o seguinte: nem todos foram levados para a Babilônia. Os pobres, as pessoas ficaram... Muita gente lá em Judá. Mas será que todos aqueles que foram levados cativos, eles tiveram os seus pecados perdoados? Só porque eles foram levados cativos? Se nós passarmos rapidamente por isso, nós falamos: ué, mas então todo o pecado do judeu foi perdoado? Não, porque não é isso que a Bíblia diz. Não há pecado perdoado fora de Cristo. Opa, mas então o que está acontecendo aqui? Aqui nós temos que entender o seguinte: que não significa que os judeus tiveram os seus pecados perdoados, mas aqui significam duas coisas. Primeiro, que quando o texto diz assim, que Jerusalém recebeu em dobro pelo seu castigo, o equivalente, a tradução seria o seguinte: Jerusalém, ou Judá, ou o Reino do Sul, ou qualquer um desses três, ele está recebendo o equivalente pelo seu pecado. Ou seja, irmãos, que o cativeiro babilônico é temporal. Como eu disse, tem início e tem fim. Ou seja, o tempo que vocês vão passar sob a ordem do rei Nabucodonosor é equivalente ou é suficiente pelo pecado que vocês cometeram. Essa é uma interpretação. Eles estavam sendo consolados por conta disso. Não será eterno, será por 70 anos. E se você pegar o livro de Daniel, mas lá na frente a Bíblia diz assim, que Daniel, estudando os profetas, entendeu que o cativeiro babilônico estava terminando. E se eu não estiver equivocado, a Bíblia diz que ele estava estudando o profeta Jeremias, e ele percebeu que o tempo do cativeiro babilônico estava terminando, ou seja, tinha passado 70 anos. Então, Daniel tinha próximo de 70, ou mais de 70. Se ele foi levado com 10 ou 12, ele tinha perto de 80 anos. Primeira interpretação: o cativeiro babilônico é temporal, tinha início e tinha fim. Uma segunda interpretação, já que Isaías está falando da vinda do Messias, é que o castigo colocado sobre a pessoa de Cristo na cruz, ou seja, o perdão dos pecados pelo Messias prometido que viria. E essa é a interpretação que os estudiosos mais definem. Que aqui, como eu disse para vocês, às vezes Isaías está falando daquele período, às vezes ele está falando da segunda vinda de Cristo, às vezes ele está falando da primeira vinda de Cristo. Então nós ficamos um pouco assim, e agora, do que Isaías está falando? E aqui, possivelmente, está falando do pecado perdoado na cruz do Calvário por Cristo Jesus, na vinda do Messias. Aí você pode dizer assim, mas como pode uma coisa dessa? Jesus não veio 700 anos depois? Veio. Como que era a salvação no Velho Testamento?
Pela lei? Não, nunca foi pela lei. Nunca foi. Mas como é que foi? Da mesma forma, eles criam no Messias que viria. Nós cremos no Messias que veio. É a mesma forma de salvação. Sempre foi pela graça. Se você ler o livro de Hebreus, você vai ver que todos aqueles rituais de degolar carneiro, bodes, bode não, né? Acho que não tinha bode lá, né? Degolar carneiro, todos aqueles animais que tinham ali, pombinhas, todos aqueles sacrifícios que tinham ali, vocês vão ver que ele aponta para onde? Para o sacrifício único, real e definitivo que é Cristo Jesus. Então a Bíblia diz que sangue de cordeiro não perdoa pecados. Então eles faziam o sacrifício, só que eles criam na vinda do Messias. Hoje o nosso sacrifício não é mais matar animais, o nosso sacrifício é sacrifício de louvor, porque nós cremos na vinda que o Messias veio e morreu na cruz e perdoou os nossos pecados. Fecha parênteses. Nos versículos seguintes, irmãos, nós temos as predições sobre o Evangelho. Dá uma olhada em Isaías 43, 5. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo o vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Esse é um texto bastante conhecido, né? Nós lemos esse texto aqui. E esta profecia, ela não somente era para o povo que estava cativo, mas essa profecia era para mim e para você. Essa profecia é para nós. Ela foi pregada por João Batista, e todos ouviram essa pregação de João Batista. João Batista citou Isaías nessa pregação em Lucas 3, deixa eu pegar aqui, Lucas 3, de 4 a 8, ele diz assim, olha como é que ele começa a profecias de Lucas 3. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Ou seja, não tem dúvida do que ele está falando. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo o vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Presta atenção nessa frase. Toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Irmãos, se você ler ali Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que todos os 4 evangelhos falam desta profecia, citando que Isaías está falando de João Batista. Todos falam que essa profecia refere-se a João Batista. O que se refere a João Batista? Voz do que clama no deserto. Porém, Lucas, e somente Lucas, por isso que eu coloquei Lucas aqui, ele enfatiza que toda a humanidade verá a salvação que Deus trará ao seu povo, que é justamente o cumprimento de Isaías 44, 5. Que toda a carne virá. Qual era o centro desta mensagem de João Batista? O Gabriel já deu uma palhinha aqui para nós. Qual era o centro da mensagem de João Batista? Arrependei-vos. O Danilo falou aqui também, na oração dele: Senhor, que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados. Qual era o centro da mensagem de João Batista? Arrependei-vos e produzir frutos dignos de arrependimento, ou seja, concretização de Isaías 43, 5. Irmãos, o que é? Endireitai no ermo vereda nosso Deus, todo o vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. O que é isso? O que significa esta passagem? Isso daqui significa arrependimento.
arrependimento de seus pecados. Arrependimento pressupõe culpa, pecado. Arrependimento pressupõe reconhecimento dos seus pecados. Arrependimento pressupõe deixar as práticas do pecado. Arrependimento pressupõe que o pecado chegou ao teu coração e à tua mente. E arrependimento pressupõe colocar tudo diante do Senhor e pedir perdão por cada um deles. O que João Batista estava dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. E como que um povo se torna habilitado, se não pelo arrependimento dos seus pecados? E aqui, dizer que eram filhos de Abraão, como o Gabriel disse aqui, não os qualificavam para o céu. Paulo fala isso em Romanos 4. Ser filhos de Abraão na carne não significa, não os qualifica para o reino eterno. Da mesma forma, dizer que somos evangélicos não nos qualifica para o céu. Dizermos, como disse lá, repetindo, que participamos dessa ou daquela igreja, não nos qualifica para o céu. Então alguém pode estar perguntando aí na sua mente, fazendo a sua pergunta, ou eu vou usar agora um perguntador. O que então me qualifica para o céu? O que me qualifica para o céu? O que te qualifica para o céu, irmãos, é você ter Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor. O que te qualifica para o céu não é ter a placa da igreja estampada no seu peito, na sua testa. O que te qualifica para o céu é você ter Cristo Jesus como teu único e suficiente Salvador. João, primeira carta de João, capítulo 5, 11 e 12, nos diz o seguinte: o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está aonde? No seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Simples assim. Simples assim. Não é ser filho, não é ter o símbolo da circuncisão na carne, como diz Paulo em Romanos 4, que os fazia filhos de Deus. Não é ter o símbolo de a participação numa igreja XYZ que nos qualifica para a vida eterna com Cristo Jesus. O que nos qualifica para a vida eterna com Cristo Jesus é este: aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E você tem outras passagens em João que diz isso. E o que é que João Batista estava ressaltando? Que a salvação é em Cristo Jesus. Somente em Cristo Jesus. A salvação não pode ser encontrada a parte da fé em Jesus Cristo como Filho de Deus. Não há, como nós falamos aqui em outras oportunidades, não há atalho, não há pinguela, não há outros caminhos. A salvação é em Cristo Jesus. No versículo 5, dando sequência, ele diz assim: a glória do Senhor se manifestará e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. O que significa isso? 3 situações. Primeiro, aonde que a glória do Senhor se manifestou? No fim do cativeiro babilônico, usando um ímpio chamado Ciro, o persa, para libertar o povo e o povo voltar para a sua terra. A glória do Senhor se manifestou ali. A segunda vez que a glória do Senhor se manifestou, quando Cristo veio, levando sobre ti, libertando o povo da escravidão do seu pecado, levando sobre si, na cruz do Calvário, o pecado de todos aqueles que creem. Ali foi a manifestação da glória de Deus. Como será a terceira manifestação da glória de Deus? Na segunda vinda do Cristo. Na segunda vinda do Filho de Deus, que voltará para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que creem verdadeiramente nele como único e suficiente Salvador e Senhor. Então, 3 vezes a manifestação da glória de Deus, e o final do versículo disse: porque a boca do Senhor o disse. Alguém tem dúvida de que isso vai acontecer? A boca do Senhor o disse, ou seja, se ele disse, é porque vai acontecer. A seguir, irmãos,
Isaías afirma que ouviu uma voz. Ninguém sabe que voz é essa, mas ele ouviu. No versículo 6 a 8 ele diz assim: uma voz disse, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Esses versículos mostram o quê? Mostram que a confiança nunca deve estar na força humana, que a confiança nunca deve estar nas pessoas, mas sempre a confiança deve estar no Senhor e não em qualquer outra criatura, pois a carne é erva, ou seja, o homem, pela sua força, pelo seu poder, pelo seu suor, não pode produzir nada que vá ajudar o Senhor Deus Todo-Poderoso. Toda a carne é finita, é falível e é erva. Hoje, a glória de uma flor, ele compara a glória do homem com a glória de uma flor. Hoje ela está bonita, amanhã o sol queima e ela cai. Por isso que, infelizmente, a fidelidade do homem passa, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. E ele diz que tudo vai acontecer do jeito que ele disse. E estes versículos de 6 a 8, ele é um contraponto de 3 a 5, quando ele diz assim, que o Senhor é que vai fazer, que a palavra do Senhor permanece, que a boca do Senhor o disse. E aqui ele está fazendo uma contradição, mas é um contraponto, dizendo o seguinte, o Senhor disse e vai acontecer, só que a carne humana é erva, ou seja, não confia no homem. E aí eu pergunto para vocês, não foi essa a mensagem de Isaías do capítulo 1 ao capítulo 39? Não confie no Egito, não confie nos amorreus, não confie nos cananeus, não confie nesses, não confie naquele, não confie nem em vocês mesmos, porque vocês não podem produzir nada. E essa mensagem vem para nós, irmãos. Não confie na sua força, no seu braço, na tua sabedoria, no que você tem, no que você deixa de ter. Confia no Senhor, busca nele, clame a Ele. Só Ele pode resolver as nossas situações ou não. Só Ele pode trazer consolo. Qual que é o tema da nossa mensagem hoje? O consolo verdadeiro. Só Ele pode trazer consolo verdadeiro ao seu coração e ao meu coração. As palavras podem amenizar a situação, mas o Senhor que traz o consolo verdadeiro, e é isso que Ele está trazendo aqui. E aí eu faço mais uma pergunta com uma aplicação. O que é que isso tem a ver comigo? Onde eu entro nessa história? Como é que eu faço parte disso? Como que uma profecia de Isaías de mais de 2.500, 2.700 anos atrás, como que isso pode impactar a minha vida? O que eu tenho a ver com isso? O que você tem a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso é que aquela glória do Senhor que já foi revelada, o Evangelho, foi revelada e permanece. Como que permanece? A continuidade da mensagem de nivelar terrenos, de aplanar terrenos, agora está com quem? Com a igreja. Está com a igreja. A mensagem de chamar eleitos ao arrependimento está com quem? Com a igreja. A responsabilidade de levar o evangelho a todos os lugares está com quem? Está com a igreja. E se está com a igreja, você está inserido nisso. Se está com a igreja e você verdadeiramente é filho de Deus ou filha de Deus, se está com a igreja e você verdadeiramente já reconheceu Cristo como seu único e suficiente Salvador e já disse que você não tem capacidade para resolver os teus problemas, perdoar os teus pecados, ou seja, resumindo, se está com a igreja e você é crente em Cristo Jesus, então a responsabilidade é sua. A responsabilidade é minha, de dar continuidade à profecia que foi chamada para quem? Para João Batista. Nivelar terrenos. Pregar. Mas o que é isso, nivelar terrenos, Flávio? Foi o que nós falamos há pouco. É arrependimento. É falar para a pessoa a verdade. Você precisa se arrepender dos teus pecados. Mas você precisa reconhecer que você
não consegue fazer nada se não for através de Cristo Jesus. Por quê, irmãos? Porque a mesma palavra que disse que o Messias viria a primeira vez, também disse que o Messias vai voltar uma segunda vez. Por isso, a mensagem de arrependimento, a mensagem de cruz, ela precisa estar na boca dos verdadeiros niveladores de terreno. A mensagem de arrependimento, a mensagem de cruz, muitos lugares você não pode pregar cruz, porque isso ofende, mas a mensagem da cruz, ela precisa estar na boca dos verdadeiros niveladores de terrenos. Arrependei-vos, disse João Batista, arrependei-vos, disse Jesus, arrependei-vos, disse Paulo, arrependei-vos, disse Pedro, arrependei-vos, disse Tiago, arrependei-vos, disse o escritor aos Hebreus, arrependei-vos dos seus pecados. Nós temos que continuar dizendo, arrependei-vos, 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 porque nós só vamos para o reino do céu, a vida eterna, se nós verdadeiramente clamarmos, continuarmos clamando pelo arrependimento. E aqui, irmãos, no versículo 9 e 11, dando sequência, nós temos o quê? A proclamação do evangelho. Como, irmão? Tu, ó Sião, que anuncias o quê? Boas novas. O que é boas novas? É o evangelho. Sobe a um monte alto, tu que anuncias boas novas de novo a Jerusalém. Ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas e dize às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele e diante dele a sua recompensa. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam ele guiará mansamente. Oh Senhor, que coisa maravilhosa. Evangelho significa boas novas, boas notícias a Sião e a Jerusalém. E eles são chamados para proclamar o evangelho. E as boas novas e todas as cidades que eles deveriam proclamar, eles tinham uma frase de efeito, que não é frase de efeito, que é o quê? Eis aí o vosso Deus. Eis aí o vosso Deus. Mesmo que talvez eles estivessem chateados, tristes, sofrendo, com a certeza de que eles iriam para o cativeiro, eles deveriam estar sendo consolados e receber esse consolo no coração de que o Deus deles não os havia abandonado. Inclusive, Deus estava no controle do cativeiro. Por isso o profeta, de forma sábia, de forma maravilhosa, usa a palavra, eis aí o vosso Deus. E aqui, irmãos, quantas vezes a nossa fé vacila? Quantas vezes os problemas parecem ser maiores do que efetivamente são? Mas a certeza é essa, ou esta, eis aí o vosso Deus. O nosso Deus não está distante, não está viajando, o nosso Deus está presente. Eis que estarei convosco todos os dias, até o final. Jesus disse isso, né? E agora eu quero ler, irmãos, essa passagem grande, mas de 12 a 26. Quanto mais você lê essa passagem, eu quero sugerir o seguinte, o dia que você achar que que a sua justiça própria, ela dá uma inchada assim, o dia que você achar que o teu coraçãozinho assim, ele dá uma inchada e diz assim, você sabe com quem você está falando? Leia Isaías 40, de 12 a 26, tá? Porque isso daqui, quando a gente lê isso daqui, você vai fazendo assim, ó, você vai afundando, entendeu? Você vai afundando. E se abrir um buraco, você pula de ponta. Vamos ler aqui, Isaías. Eu vou ler esse texto todo. E se acompanha comigo. Vê se no final você tem coragem de falar alguma coisa. Diz assim, ó. Pergunta, ele faz 5 ou 6 perguntas. Ele diz assim, ó. Perguntas que ele já sabia a resposta. Quem, na concha da sua mão, mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terra a parte de um éfa, o pó da terra, e o pesou em montes em romana, e os outeiros em balança de precisão?
Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar. Lembra que aqui ele está falando de sacrifícios. Nem todas as árvores do Líbano são suficientes para queimar. Nem os seus animais para o holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem e ourives a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como uma cortina e o desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz em nada os príncipes e torna em nulidade o juízo da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco e já se secam. Quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Irmãos, falar o que desse texto? Falar o que desse texto? Não se trata de uma questão matemática, uma questão de física. Se trata de identidade. Deus é incomparável. Incomparável. A sua sabedoria, o seu conhecimento, o seu propósito, não são dos nossos conhecimentos. Ninguém foi conselheiro de Deus. Ninguém instruiu a Deus. Apesar que hoje tem umas pessoas que querem fazer isso, né? Eu determino que o senhor faça isso. Ele não precisa do nosso conselho, nem de nossas instruções. Deus usa a sua misericórdia como Ele quer. Ele disse isso. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Quando você lê Isaías 40, você sabe por que disso. Ele usa misericórdia com quem Ele quer. Qual que é a nossa parte nisso? Quem és tu, homem, para criticar os planos de Deus? Deus está acima de todos os poderosos deste mundo. Olha o que ele diz aí no versículo 23. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade o juízo da terra. Irmão, diante desta passagem de Isaías, que nós podemos ficar aqui um mês falando desse texto aqui. Mas diante desta passagem de Isaías 40, 12 até o 26, você tem duas opções. Duas opções. Ou você rejeita tudo isso e diz no teu coração que Deus não pode fazer isso aqui, e você é um ateu, ou você se prostra diante dele, reconhece a sua insignificância e diz: Senhor, isso é demasiadamente grande para mim. E eu sei que o Senhor pode fazer tudo isso. Misericórdia. E agora eu quero dizer algo maior que isso aqui. Mas não é possível, Flávio. Tem algo maior que isso aqui. Este Deus grandioso, incompreensível, que pega as águas na concha de sua mão,
que conta as estrelas, que colocou o nome em cada uma delas e nenhuma vem faltar pelo seu nome. Ele que fez tudo isso daqui que é incomparável, ele encarnou e veio morrer na cruz por você. Quando você olha para Isaías 40, eu fico com vergonha de mim mesmo. Só que eu fico, Senhor, quando a Bíblia diz que ele encarnou, o seu filho veio a este mundo, andou entre nós 30 e poucos anos, sofreu, foi esbofeteado, foi maltratado, foi cuspido, meteram uma coroa de espinho na cabeça dele, meteram uma flecha do lado dele, passou necessidade, foi para a cruz, espontaneamente, morreu, levou todos os pecados por você. Por mim, por você. Este Deus que chama cada estrela pelo seu nome. Eu aqui conheço praticamente todo mundo, mas não pelo nome. Mas não pelo nome. Senhor, vem cá, ô fulano. Vem cá, ciclano. Vem cá, Beltrano. Vem cá, do brilho menor aí. Vem cá também o seu nome. Todas. Não falta uma. E antes dele chamar pelo nome, foi porque ele colocou o nome nelas. Não falta uma. Esse Deus encarnou, morreu na cruz, por você e por mim. Foi ressuscitado ao terceiro dia, e na sua ressurreição, nós fomos ressuscitados juntamente com ele para uma vida eterna. Irmãos, quando nós olhamos para isso, não tem outra reação minha e sua, se você crê, é cairmos de joelho, pó, cara no chão e dizer, Senhor, eu não merecia isso, eu não mereço isso, mas obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, porque eu sou um miserável pecador e o Senhor foi gracioso, longânimo, maravilhoso comigo. Lembra quando eu disse que a continuidade de nivelar terrenos está com a igreja? Um dia nivelar o seu, pregar o evangelho para você, e você foi convertido a ele. Nós devemos continuar com esse caminho, porque isso aqui, do Deus encarnado, vindo aqui para morrer na cruz por nós, isso ultrapassa a minha mente. Se a sua não ultrapassa, parabéns, mas isso ultrapassa a minha mente, a finitude da minha mente. Se você faz parte desta família, meu irmão e minha irmã, glorifique a Deus. Se você não faz parte dessa família ainda, se você não crê em Cristo, se você não o recebeu como seu suficiente Senhor, Salvador e Senhor, vá a Ele. Eu vou repetir a frase aqui do pastor Marcos Granconato, que eu achei muito legal. Eu vou até o seu ouvido, ao seu coração só o Espírito Santo. Que o Senhor faça isso no teu coração. E eu vou terminar. Do versículo em diante, do 27 até o 31, ele diz assim, e é isso que o profeta fala. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O profeta repreende o povo que estava sendo cativo, estava sendo levado à Babilônia, justamente por conta disso, porque eles estavam reclamando que o Senhor tinha abandonado eles. Aí o profeta vem dizendo o seguinte de forma resumida, o que está no versículo 12 até o 26 não seria suficiente para vocês confiar nele? O mesmo Deus que era, ele continua.
O mesmo Deus que era no passado, é no presente e será no futuro. Por isso o versículo 31 é uma condição para que o povo esperasse nele. Olha o que diz o versículo 31, irmãos. Diante de tudo que está falando aí no 27, 28, 29, 30, o 31 diz assim: mas, olha que coisa linda, o que esperam no Senhor renova suas forças. Nós não gostamos de esperar, principalmente a nossa geração, que é tudo muito rápido, ágil, urgente. Tudo eu fiz hoje, eu quero o resultado ontem, e nós transportamos essa urgência nossa do dia a dia para Deus. Para Deus. Eu oro hoje e eu quero que Ele responda ontem, entendeu? De preferência hoje de manhã, porque eu já orei, Senhor, e eu tenho pressa na solução dos seus problemas. Mas o profeta vem dizendo assim: os que esperam no Senhor. Esperar no Senhor. Irmãos, esperar dói. Eu reconheço que esperar dói, mas é libertador. É libertador quando nós verdadeiramente esperamos no Senhor e esperamos a mão do Senhor, a providência do Senhor na resolução do problema, porque quando Ele resolve definitivamente. Às vezes nós nos antecipamos para resolver. Me veio agora uma passagem quando Sara tentou resolver a situação do herdeiro, dando Agar para Abraão ter um filho. É só relâmpago. Resolveu? Não resolveu, causou um maior ainda. E às vezes nós somos assim. Deus falou que vai resolver, então eu vou antecipar. Eu vou ajudar Deus, porque eu sou o cara. Eu vou ajudar, eu vou lá, eu vou fazer. E então eu vou... Pronto! Não, pronto nada. Em vez de você não conseguiu resolver, arrumou um outro, pior do que o primeiro. Os que esperam no Senhor. Esperam no Senhor. E essa mensagem também se estende para nós, irmãos. Às vezes parece que a solução não vem. Às vezes, somente às vezes, os problemas ficam maiores, aquele caso não é resolvido, o diagnóstico daquela enfermidade não era o que eu esperava. A notícia que eu recebi não era a notícia que eu queria receber. Mas lembre-se que o Senhor é o mesmo Deus. A hora que você chegar na sua casa, leia de novo Isaías 40, de 12 a 26. E você vai ver que nós somos muito pequenos. Quando ele diz que a nação para ele é um pingo. As ilhas é um farelinho na balança. Não muda nada. Um vácuo. Que o Senhor continue abençoando você. Que o Senhor continue moldando o seu coração, irmão e minha irmã, levando você a cada dia num relacionamento íntimo com Ele.